Gente, então é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma parada aqui muito importante. Eu acho que consegui descobrir o mistério, explicar por que que as relações amorosas não funcionam em sua grande maioria. Tô animado com esse vídeo, como há muito tempo eu acho que eu não fico. Mentira, eu fico animado com os vídeos. Eu fico animado com os vídeos, mas aí tá, porque é um assunto antigo, né, que a gente trata aqui, que já tratei muito, mas eu saquei um troço esses dias, estudando uns negócios, atendendo as pessoas, conectando umas coisas, lendo os textos da autoescrita e tal. Eu entendi uma coisa, que descobri uma coisa, fiz uma descoberta que eu acho que pode mudar o nosso paradigma. É bem óbvio, na verdade, para quem acompanha esse canal há mais tempo, vocês vão falar, não, isso é óbvio, Manuel, como assim, você entendeu isso agora? Eu já tinha entendido isso há muito tempo. Mas enfim, vamos lá, vou botar o índice aqui, tá aqui o índice, a gente vai passar pelos pontos que a gente tem que passar, entender um cenário, assim, do nosso desenvolvimento psíquico e do nosso aprendizado de satisfação das nossas necessidades no mundo. E aí a gente vai sacar o que é isso que eu tô falando. E aí, tá, o índice tá aqui, e aí o player do vídeo tem uns capítulozinhos, então se você se perder, você pode voltar, assim, e tal. E tudo que eu disser vai estar embaixo, tá? Que eu vou citar coisas e tal, que vão ficar embaixo na descrição do vídeo. Não vou botar card, mas vai estar embaixo. Mas então a gente vai passar por esse cenário do nosso desenvolvimento, entender o que é isso que eu tô falando, e aí pensar quais que são os maus cenários e os bons cenários, em que cenários que seriam possíveis relações amorosas, no sentido de que encontros amorosos podem funcionar ao invés de não funcionar, que é o que eu vou chamar assim no título desse vídeo, 99,9% das relações amorosas não funcionam. Entenda o porquê. Bom, vamos nessa. Então tá, a gente vai então, primeira coisa que a gente tem que conseguir pensar são as nossas necessidades afetivas fundamentais. Se você acompanha esse canal há mais tempo, você já está cansado de me ouvir falando sobre isso. Se não, vai embaixo, tem aí um vídeo, os 7 afetos fundamentais, tá? Os afetos fundamentais, que é o nosso paradigma de trabalho aqui desse canal, e da autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui de si mesmo nesse canal, também está embaixo. Se você quiser entender o que é autoescrita e participar da autoescrita, eu te convido, vai lá embaixo ver sobre a autoescrita, você vai entender como é que funciona. Mas então tá, a gente aqui trabalha com esse paradigma dos afetos fundamentais, que vem do Panksepp, que é o cara que criou a neurociência afetiva, numa releitura que o Mark Solms, que é o cara que criou a neuropsicanálise, com quem eu estudo, faz, a releitura do Mark Solms. Tá? Eles dois estão aí embaixo também, se quiser ver. Mas tudo bem. Então tem uma consideração que a gente tem necessidades afetivas funcionando na gente o tempo todo e que a gente tem que tentar manter uma homeostase, que é um equilíbrio dessas necessidades. E isso dá muito trabalho, gera muito conflito, porque às vezes para satisfazer uma necessidade a gente tem que apagar uma outra, anular uma outra, passar por cima de uma outra. Né? Então, para satisfazer o vínculo, a necessidade dos nossos campos de vínculo, às vezes a gente tem que diminuir a nossa necessidade de brigar, ou para satisfazer a necessidade de brigar, por exemplo, a gente ameaça o vínculo e por aí vai, só para ficar um exemplo bem simples de uma ambivalência bem clássica, tradicional, estudada pela psicanálise já há muito tempo, talvez sem esses termos, tá bom? Mas então tá embaixo se você quiser olhar. Então agora vamos entender como é que a gente vai trabalhar essa ideia que vai gerar a ideia do amor, assim, e a falha do amor, né? A gente então vai voltar para o início dos tempos, para o nosso início ontogenético da nossa própria existência, de cada um de nós, não filogenético da nossa espécie, mas da nossa existência, da nossa historiazinha de cada um. A gente nasce, né? Quando a gente nasce, a gente então tem um desvio, vamos dizer assim, homeostático intenso. A gente estava lá no útero, e aí a gente estava lá funcionando, cabeado ali, né? Ligado com o cordão umbilical, aquela coisa maravilhosa, tudo ali meio bem resolvido, até certo ponto, mas em geral bem resolvido. Então a gente estava em homeostase da maioria das nossas necessidades, né? Quando a gente sai para o mundo, a gente tem um desequilíbrio ali acontecendo e a gente então tem que começar a fazer alguns trabalhos para conseguir satisfazer as nossas necessidades. O primeiro trabalho tem a ver com a alimentação e o calor, né? Manutenção do calor desse corpo aí. Do recém-nascido e a ingestão calórica. E aí então o que a gente faz? Qual é o nosso primeiro troço que a gente aprende a fazer, que a gente tem que fazer, que é o nosso primeiro trabalho, é chorar, né? Chorar, e aí tem esse reflexo de busca, que em geral vem no primeiro momento, entre as primeiras horas de vida, de buscar e fazer o reflexo da mamada. Quem já viu recém-nascido sabe do que eu estou falando. Mas então, esses são os primeiros trabalhos, e a gente encontra esse primeiro objeto, né? E aí a gente forma um sistema de vínculo aí com a mãe, né? Em geral com a mãe. Vou tratar da mãe, mas poderia ser outra coisa, mas vamos pensar na mãe, tá? Como a coisa é pensada para funcionar. Então, quando a gente encontra a mãe, a gente estabelece uma dupla de vínculo, né? Isso é muito importante agora, isso vai fazer toda a diferença pro final, tá? Se você entender isso agora, talvez você nem precise ver o final do vídeo. Mentira, ver o final do vídeo, mas enfim.
Tá, a gente estabelece uma dupla de vínculo. Essa dupla a gente chama aqui na autoescrita da necessidade de ser amado ou ser cuidado, né? Assim, você, então, esse bebê passa por um relaxamento muito intenso que tem a ver com os opioides endógenos, endorfinas, né? Você relaxa no acolhimento com essa mãe, é gostoso, né? Você se sente bem. E, ao mesmo tempo, ela sente prazer fazendo isso, porque ela tem a necessidade de cuidar, que tem a ver com ocitocina, prolatina, tal, outras bioquímicas e simbólicas, né, dela, né, do que é ser mãe, do papel de mãe, que isso aí no campo humano é muito mais complicado do que com outros animais, porque a gente, né, tem esses troços de cognição e criação de imagens e coisas todas que a gente tem, linguagem, cultura, todo esse negócio que faz isso aqui acontecer. Mas, enfim, tem também a bioquímica, né, acontecendo junto com a cultura, né? Mas então a gente faz essa dupla, né? Essa dupla do vínculo, né? Que então, necessidade de ser cuidado ou ser amado, necessidade de cuidar, isso faz uma força de atração e é bom para os dois lados. Eu estou construindo aqui um cenário de vínculo positivo, né? Os vínculos várias vezes são ambivalentes, essa mãe pode não estar assim, suave, perfeita e tal, a mãe ideal, não é assim que funciona. É bem mais complexo do que isso, mas vocês estão entendendo o que tem aí como ideia, né? O vínculo acontece. Nesse vínculo, essas necessidades desse bebê vão ser satisfeitas, né? Então, o choro e esse primeiro... choro também é um sinal de busca, né? O choro e esse primeiro buscar aí, né? Vão encontrar resposta nesse lugar do vínculo, né? Então, isso é bem interessante de pensar. Tá, aí... Pensa uma coisa agora sobre a dominância, que é uma outra coisa que a gente trata, quem é maior, quem é menor, né? A importância de ser o maior, né? De ser o maior na relação para você ter mais sinais de possível vitória. Só que quando a gente fala de dominância no mundo para fora do vínculo, isso é muito importante no mundo adulto, a gente está em geral pensando o seguinte, quanto menor você é, pior, porque o outro que é maior vai ter as suas necessidades satisfeitas, né? Então, resumindo muito, o campo de dominância é assim, quem é maior, que quer que seja maior, vai vencer, né? Quer que seja vencer, e vai ter a sua necessidade satisfeita. Dentro do campo de vínculo inicial, primitivo e primário da nossa historinha, o maior, que é a mãe, e o menor, que é o filho, o menor vai ter a sua necessidade satisfeita de ser amado, porque esse maior tem necessidade de cuidar. Então, o que isso quer dizer? Que a formação do vínculo entre a necessidade de ser amado e a necessidade de cuidar vai inverter a lógica da dominância, ou seja, é melhor ser o menor, é bom ser o menor, é seguro ser o menor, é seguro tanto no sentido de ser protegido quanto de ser nutrido. Então, é excelente ser o menor. Tá? Então, num primeiro momento, tá tudo muito bem, eu sou o menor e vai dar tudo certo e eu não tenho que fazer nada para além disso, de ser o menor. Eu não tenho que ser bom, eu não tenho que ser incrível, eu não tenho que ser esperto, eu não tenho que ser educado, eu não tenho que ser razoável, eu não tenho que ser bonito, eu não tenho que ser inteligente, eu não tenho que ser bem-sucedido, eu não tenho que ser nada. Eu tenho só que ser o menor, chorar e fazer assim que vai dar tudo certo. Isso aí é o paradigma inicial. A partir desse momentinho que existe no começo da nossa vida, a gente vai caminhando para os princípios de realidade, né? Para a relação com o mundo, né? O princípio de realidade quer dizer, eu tenho que fazer algum trabalho para conseguir o que eu tenho, eu não sei se vai rolar, né? Então eu vou ter que negociar com as minhas necessidades e conseguir adiá-las um pouco e às vezes não conseguir satisfazer essas necessidades e por aí vai. Isso aqui seria o princípio de prazer, né, do Freud, né, dos dois princípios do funcionamento psíquico, tá aqui, né, eu choro, eu choro, tem peito, né, eu choro, acontece, então isso tudo é muito direto e aqui tem o princípio de realidade que vai acontecer na idade adulta, essencialmente, o que eu preciso fazer para tentar conseguir o que eu quero e nem sempre conseguir. Nem sempre dá certo, né? Mas aí, entre esses dois momentos, né, o inicial e o adulto, tem uma passagem aí que a gente vai talvez pensar nos campos de narcisismo, que você já se entende como pessoa, ou seja, separado dessa entidade que é a mãe, assim, você já se percebe como sujeito, objeto, assim, você vai conseguindo perceber, mas você ainda não compreendeu totalmente os campos de realidade. Então, as coisas já não são exatamente como você gostaria que fossem, não sempre, você tem limites, você tem leis, você tem frustrações, você tem demoras, você tem não satisfações, mas você ainda não consegue fazer uma leitura da realidade de fato razoável, né? Você vai formular hipóteses infantis para explicar por que as coisas não dão certo, né? E essas são exatamente as hipóteses, isso é o mais importante de tudo. Nesse momento aí do narcisismo, é o que na autoescrita a gente chama de um enunciado narcísico. Você vai formular as hipóteses para explicar por que o amor não é mais incondicional, por que o amor é condicionado a, né? Isso é muito importante, veja bem. Antes o amor era incondicional. A partir de um dado momento o amor passa a ser condicionado a, ou seja, para eu receber o que eu preciso, o amor, né, que eu preciso, eu tenho que ser de alguma maneira, de alguma forma. Então tem duas figuras que vão aparecer aí que são super importantes também, que são o ideal do eu,
Tem um vídeo aí embaixo sobre isso se você quiser ver, quem eu preciso ser para ser amado, resumindo muito o ideal do eu, e a inadequação, o que eu não poderia ter ou não deveria ter, que me impede de ser amado, né? Os signos de inadequação, né? Que a gente fala muito nesse canal aqui também. Mas aí você vai então começando a formular hipóteses de quem você deveria ser para ser amado. E aí nesse momento a lógica de dominância e vínculo está se invertendo, né? Aqui ser menor é melhor, e do lado de fora aqui, para você ter o que você quer, você tem que ser o maior, né? Então você passa a vibrar, a trabalhar em busca de ser o maior, de ser o dominante, né? Porque é assim que você entende, nas suas hipóteses infantis, que você vai conseguir o amor, né? De volta. Então se eu for bom, se eu for incrível, se eu for sei lá o quê, eu posso conseguir ser amado. Não faz sentido isso, na verdade. Uma coisa não está conectada à outra, né? O que faz uma pessoa ser amada é muito mais complexo do que isso, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas a hipótese infantil que você cria é essa. E aí cada um vai criar a sua, e o nosso trabalho na autoescrita largamente é para compreender isso, né? O que são as hipóteses que você criou e por que elas não funcionam no mundo. Tem várias maneiras de não funcionar, tem várias maneiras de criar essas hipóteses, mas essencialmente é a hipótese que tenta corrigir a condicionalidade do amor, né? Assim, sendo bem sintético na história, é mais ou menos isso. Tá bom, legal, bacana. Só isso já para mim, eu fico muito feliz de conseguir perceber isso. Mas aí a gente, de conseguir compreender isso e ver como isso funciona para ajudar as pessoas, para que elas entendam como elas funcionam, né? Nos nossos processos de aprendizado. Esses aprendizados aqui, dessas hipóteses, vão sendo automatizados. Perceba, você não vê essas hipóteses acontecendo. Na nossa cabeça não funciona assim. Tem um monte de coisa que vai indo para a memória não declarativa, né? O que a gente vai chamar de inconsciente. Que não é processado de maneira consciente, né? Você simplesmente faz como um reflexo, né? Então você vai em busca de aquilo que você acha que vai funcionar, que é uma hipótese automatizada. E você não consegue perceber, só repete a mesma merda. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Mas essa hipótese que você construiu tem a ver com o desenho desse campo de vínculo inicial que vai saindo do vínculo positivo absoluto, vamos dizer assim, do que seria sem trabalho, de fato, né? Para um campo para os campos de vínculo da realidade, né? Assim, o que eu tenho que fazer, como é que funciona. Então aí entra o pai na história, aí entra o irmão na história, o irmão mais velho, o irmão mais novo, às vezes como é que vai chegar um outro irmão e tem uma disputa, tem um ciúme, então aquele problema que eu não posso ser, eu não fui suficiente, tem aquele outro, ou não sou tão grande quanto aquele que é muito melhor que tal, ou meu pai que é muito poderoso que me impede, que me tira a mãe, ou minha mãe que na verdade me impede de estar perto do meu pai porque ela quer que eu fique perto dela o tempo todo, que eu não posso ir com ele e tal, e aí, mas eu queria ser como ele, eu queria ser como ela, eu queria ser como os dois, eu queria ser melhor que os dois, enfim, depende dos... O complexo de Édipo é muito mais complicado do que aquele desenho tradicional, né? Mas tá, aí muitos cenários possíveis, né? Muitos cenários possíveis. Então, aí pode acontecer uma coisa que é assim, você então pode ficar muito ressentido desse amor que não veio, por exemplo, não vem mais, né? Com muita raiva, com muito protesto, muito nostálgico talvez daquele momento que você tinha aquilo, né? Então querendo retornar para lá e tal, muito claustrofóbico talvez com esse sistema de vínculo que impede a sua busca, porque depois desse comecinho aqui você começa a se interessar pelos objetos do mundo, mas esse sistema de vínculo diz que você não pode, senão você perde o vínculo, porque você não pode abandonar essa família, vai variar muito, né? A gente percebe, aprende isso na autoescrita pesquisando ou nos processos terapêuticos, a gente aprende vendo a repetição disso no mundo, né? O que o Freud chama de transferência, as neuroses de transferência. A gente vê isso através da transferência acontecendo. A gente não tem acesso, de fato, a esse aprendizado porque ele está automatizado. A gente tem acesso à repetição desse aprendizado no presente. Bom, isso se chama transferência. Então tá, e aí o que acontece é que o amor surge como hipótese, né, pra gente, isso é a parte importante da história. O amor surge como uma resposta para essa condição de erro, né, de previsão muito intenso, ao fato de que o amor agora de que a possibilidade de ser amado é condicional, essa é condicionada a alguma coisa. Então o amor romântico, né, o amor, o namoro, o encontro amoroso surge como resposta para isso. A ideia é assim, então eu vou então encontrar alguém que finalmente vai me amar como eu deveria ser amado, né? E aí isso pode ser ou retornar para um campo nostálgico de amor, né, para uma ideia inicial de amor que talvez tenha havido, talvez não, depende, tanto faz, no final das contas, né, pra gente aqui agora tanto faz, ou eu vou finalmente encontrar aquilo que eu não tive nesse sentido, né? Então eu vou retornar para um lugar ou eu vou corrigir um erro que foi feito comigo. E aí o amor romântico, adulto, né, vira essa resposta tantas vezes. Só que, então você entra no campo amoroso. Então você entra no campo amoroso, veja bem, olha só agora, você entra no campo amoroso em busca do amor incondicional.
né, do amor incondicional. E você espera, então, que esse outro se comporte como aquele que vai te amar independente de qualquer coisa. Só que lá atrás, no momento que esse bebê nasceu, tinha, na formação do vínculo, lembre-se, tinha uma dupla de necessidades afetivas. Uma era a necessidade de ser amado e a outra a necessidade de cuidar, que estava ali com essa mãe, tanto no sentido simbólico, cultural, quanto no sentido bioquímico, estava ali acontecendo. Esse outro que você vai buscar não tem essa necessidade. Então você vai buscar um amor incondicional que só seria possível se esse outro fosse, de fato, estivesse preenchido da necessidade de cuidar, simbólica e bioquimicamente. Só que ele não está. Esse outro está aqui também buscando o amor incondicional. Ele está buscando ser amado. Então a gente tem uma dupla, de que seria uma dupla de atração lá atrás, como se pudesse botar um imã, né? Eu quero cuidar, eu quero ser cuidado, isso encaixa assim, se atrai, né? Junta. E aqui você inverteu esses polos. Eu quero ser amado, eu também quero ser amado. E aí como é que a gente faz, né? E aí a gente tem o problema, né? E aí a gente tem o problema das relações amorosas. Então por isso que 99,9% das relações amorosas não vão dar certo, porque essas duas pessoas estão buscando coisas que não são complementares. Nesse sentido, elas estão buscando a mesma coisa. Só que para buscar a mesma coisa, o outro teria que ser um polo invertido, entendeu? Para funcionar. Pensa no imã, né? Já mudou o imã de lado? Então, mais ou menos isso, né? As forças de atração. É lógico que eu estou fazendo uma simplificação, talvez grosseira, mas, enfim, como analogia eu acho que funciona para pensar. Beleza. Então tá. E aí a gente vai caminhar agora, isso é uma primeira compreensão, assim, muito importante. As relações amorosas não vão dar certo se você estiver buscando nelas isso, né? Essa correção ou esse retorno nostálgico. É uma dupla possibilidade, né? A correção daquilo que eu não tive ou o retorno para aquilo que eu suponho ter tido. O que eu experimentei, ou que eu fantasio ter experimentado, né? Aí a gente vai ir para uma primeira coisa que eu chamava lá na época do Florimanu, do nosso antigo canal, de enlace neurótico, né? O enlace neurótico. O que é o enlace neurótico? Esse encontro que se estabelece aí com as pessoas, né? Ele tem a ver com esse desenho, né? Então, o enlace neurótico seria exatamente essa dificuldade de encaixe aqui, né? É sustentada por uma estrutura de vontade de correção, especialmente de vontade de correção ou vontade de retorno. Então, isso é uma inferência assim, muito pesada, mas acho que vale, né? Então, eu quero buscar objetos que se assemelhem em algum grau àqueles objetos que me deixavam em instabilidade de amor, na condicionalidade do amor. Eu quero conseguir corrigir aquela equação com essa hipótese que eu fiz. Então eu vou para a idade adulta tentando confirmar aquela minha hipótese, lá feita aquele aprendizado lá atrás, para tentar corrigir isso. Isso quer dizer que você vai namorar alguém igual ao seu pai? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que as forças que foram pautadas aqui, os elementos que você constituiu aqui, que foi constituindo ao longo da vida, reforçando ou revisando um pouco esse aprendizado, ou dando camadas para ele na escola, na faculdade e tal, da sua inadequação do seu ideal do eu, ele vai ser remontado aqui de alguma forma com as figuras da relação adulta, né? Então você vai tentar de novo dar conta de conseguir retornar para o amor incondicional, né? E isso é exatamente um enlace neurótico na medida em que o outro está tentando fazer isso também. Isso pode se sustentar mais ou menos, assim, né? Assim, pensando que esse outro o que você dá para ele pode ser de alguma forma também uma coisa assim, você também se assemelha em algum grau àquele objeto para ele que foi perdido de alguma forma, em algum elemento, né? Veja os objetos, né? Os outros são formados de muitas coisas. O que a gente vê nos outros é o que a gente consegue projetar das nossas necessidades nos outros, né? Como objeto de satisfação. Não são os outros, né? Então, às vezes, esses outros, eles dão pra gente substrato suficiente pra gente projetar coisas. A gente não tá vendo a inteireza deles, assim, a totalidade deles. A gente está vendo os espaços que a gente consegue projetar nossa repetição. Então, se essa projeção for suficientemente adequada, isso pode durar muito tempo. Eu fico ali tentando convencer aquele pai, aquela mãe, aquela figura parecida com nesses aspectos, né? Não é que ele parece meu pai porque ele tem barba ou sei lá o que, não é isso que eu estou dizendo, ou porque ele é alcoólatra, ou porque ele é violento, não é assim tão simples. Às vezes até é tão simples, mas às vezes várias vezes não é tão simples assim. Mas os componentes de projeção são suficientemente bons para você projetar ali. Então aquilo se sustenta, né? E isso às vezes leva meses, anos, tanto de um outro que não quer saber nada de você e você fica ali tentando convencer aquele outro de que você é bom o bastante para ser amado, né? Você fala, não, eu preciso daquele outro, porque aquele outro é o que te dá o sinal daquela instabilidade lá de trás, né? Então, se eu conseguir convencer esse outro de que eu mereço ser amado, eu corrigi aquele problema que aconteceu comigo quando eu deixei de ter o amor incondicional. Ou esse outro fica ali também com você, então ele pode ir embora e te abandonar e tal, não querer saber de você, mas você fica ali fixado naquilo, né?
fazendo um luto impossível, quer dizer, não conseguindo fazer um luto de uma coisa que não acontece, ou esse outro também está tentando, porque você também cabe para ele no campo dele de projeção, se é suficientemente bom para ele projetar as coisas dele, então você faz esse tal desse enlace neurótico. E isso não se resolve, né? É muito raro a gente encontrar eu preciso disso e eu preciso disso que realmente se encaixa nisso que você está precisando, né? Então eu preciso cuidar e eu preciso ser cuidado, por exemplo. Até acontece, mas é muito raro. É muito difícil de acontecer. É muito pouco provável, estatisticamente falando, acontecer isso, entendeu? Até acontece, mas é muito raro. Quais são as relações que dão certo no sentido do encontro amoroso, né? Fora essa sorte de encaixar uma coisa assim que é parecida. Que eu acho que também é uma ingenuidade, isso que eu estou falando, porque não é um encaixe perfeito, nunca é assim. Mas as relações que acabam sendo mais viáveis, na minha opinião, são aquelas. Uma possibilidade é que você tenha tido uma passagem suave para o mundo adulto, na qual você, nessa passagem, você aprendeu a lidar com a realidade e conseguir coisas, e você não teve assim. Tão assim nostálgico e tão se sentindo traído, sacaneado pela realidade. Você falou, tudo bem, eu tenho aqui essa espécie de segurança desse vínculo lá de trás, eu posso ir, posso buscar, posso me divertir, mas está tudo bem, eu não me sinto falho nesse sentido, eu me sinto viável, né? Eu me sinto possível, eu posso ter encontros satisfatórios. Essa é uma possibilidade, bem rara, mas é uma possibilidade. A outra, com a qual a gente trabalha aqui, tenta trabalhar, que é muito importante, é que você consiga perceber essa repetição que você está fazendo aí, você consiga compreender essa repetição, sabe? Conseguindo compreender essa repetição, ela aos poucos vai deixando de ser tão automática, né? Você vai conseguindo olhar para a repetição acontecendo, eu estou buscando aquele mesmo negócio, mas não funciona por isso, estou repetindo esse modelo, ela vai deixando de ser automática e você vai poder aos poucos tentar experimentar outros encontros, né? Encontros que não tenham por objetivo aquela correção, encontros que tenham por objetivo te nutrir de outras coisas, né? De sexo, de diversão, de brincadeira, de conhecimento, de cultura, de conversa, de uma série de coisas que não são aquela correção daquele desamparo lá que você experimentou como abandono nesse sentido, né? Daquele desvio homeostático ali que várias vezes foi muito abrupto, né? Foi muito intenso, foi muito difícil de processar para aquela criança e fez ela construir essas hipóteses mágicas, né? Para explicar isso que aconteceu. Então, como é que é possível aqui dar conta de compreender essa repetição e conseguir buscar campos de satisfação que não são exatamente aqueles infantis mais, que não vão corrigir aquilo, mas que vão te dar prazer e que vão dar prazer precioso, inclusive num processo de alternância de quem cuida de quem, como eu já falei algumas vezes, né? Eu cuido de você agora, eu sou maior agora eu posso ser menor, e ser menor, né, nesse momento é bom porque você pode cuidar de mim, mas ser maior também é bom porque eu posso cuidar de você, você pode me admirar, eu posso te admirar, eu posso ficar com vergonha de você, vergonha de mim, posso achar ridículo você e me achar ridículo, posso achar idiota às vezes e me achar idiota às vezes, e isso não faz o vínculo ser rompido de uma hora para outra. Isso não impede o processamento desses sistemas de vínculo, mas para isso você precisa compreender esse seu modelo, essa hipótese que você automatizou aqui, para você poder buscar outros campos de satisfação que não dependam realmente de tentar desfazer aquele problema daquela passagem do amor incondicional para o mundo real, entendeu? Enquanto você continuar buscando alguém que vai te colocar de volta no campo de vínculo ideal, no qual você pode ser o que você for, o que quiser, do jeito que você quiser e tal, e o amor vai ser incondicional, e essa pessoa vai cuidar de você e vai te entender e te compreender e ler seus desejos, seus anseios e tudo mais, assim, só porque você existe, só porque você veio ao mundo. Enquanto você continuar buscando isso, você vai continuar se frustrando, entendeu? Não é isso que você vai encontrar na realidade, 99,9% das vezes. Espero ter ajudado alguma coisa aí, espero, me digam aí, deu pra entender o que eu falei, tudo isso, esse troço todo? A gente se vê na live, sábado às 11 horas, a live da autoescrita. Vai lá olhar a autoescrita se você quiser. Enfim, trabalhar isso, entender isso. A gente se vê lá e até semana que vem. Tchau!